Então, as aflições, as podas desta vida, existe um propósito para isso. Existe um propósito para que você esteja passando aquilo que você está passando. Eu não estou julgando ninguém, não. Mas esta é a profecia. A palavra, quando você profetiza a palavra, essa é a verdadeira profecia sobre a tua vida. As promessas do Senhor estão aqui. Não é preciso um homem ou uma mulher de Deus subir aqui e falar: eis que te digo. Não, a palavra te diz. A palavra é a profecia sobre a tua vida. Pega esta palavra como profecia. Coma dela. Às vezes, como o profeta, ele comeu e parecia que tinha um gosto amargo. Às vezes parece ser amargo, mas ela é doce como o mel. Experimenta da palavra, leia a palavra, medite na palavra. Ela é a profecia para a tua vida. Você é morada daquele que tem todo o poder e toda a glória. Você tem dentro de você o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor, amém? Para variar, eu estou tremendo, irmão. Mas eu gosto disso. Porque quando eu parar de tremer, quando eu subir aqui, não vai estar bom, né? Amém? O pastor mandou uma mensagem para mim, perguntando se eu poderia trazer uma mensagem no domingo. E a gente sempre tem que estar disposto a obedecer à voz do Senhor, amém? Sempre tem que estar preparado para cumprir aquilo que o Senhor deseja na nossa vida. A Bíblia, muitas vezes, ela nos compara a ovelhas, nos compara a árvores, nos compara como jardim, amém? E aí Deus me deu um texto, aí quando eu comecei a ler o texto, eu falei: esse texto não tem nada a ver com árvore e com jardim. E para a gente não ficar sem saber onde está escrito isso, em Salmo 128 está escrito assim, 128:3: tua esposa será como uma videira frutífera em tua casa, e os teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Em Jeremias 31:12, quando Deus ele promete a restauração de Israel, ele diz assim: sendo assim virão e cantarão de júbilo nos lugares altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria por causa da bondade e com muitos bens oferecidos pelo Senhor: os cereais, o bom vinho, o azeite puro, as crias de ovelhas e de vacas. Serão como um jardim bem cuidado e não mais se entristecerão. Amém? E agora a gente vai entrar no texto que o Senhor me deu, que está em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. E se eu pudesse colocar um título nessa pregação, eu colocaria assim: crescimento e fruto só depois da poda. Amém? Eu gostaria que você se levantasse para a gente ler a palavra do Senhor, que está em 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. Diz assim: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja desgastado e o nosso interior esteja plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os que são visíveis são temporais, ao passo daqueles que não se veem são eternos. Amém? Em algum texto, algumas versões, está assim: desígnios e efeito das aflições. Pode sentar, queridos. Amém?
E aí eu fui procurar saber, eu sempre gosto de saber, irmãos, o significado da palavra, amém? E desígnio quer dizer intenção, finalidade, propósito, amém? A Bíblia, ela nos assemelha então, como eu falei, a árvores, a jardim. E a árvore, ela precisa ser sempre podada. Por isso que estou falando nesse texto de aflições, amém? E qual que é o propósito da poda? Aí eu fui procurar saber também, por que se poda uma árvore? Algumas coisas, é assim, dar vitalidade à planta, força, aumenta a produção de frutos, melhora os frutos, adequa a planta ao tamanho ideal, elimina ramos desnecessários e dá o formato desejado que o jardineiro deseja que ela tenha. Você é a árvore do Senhor. Nós somos o jardim do Senhor. E o agricultor, irmãos, esses tempos a gente está dando uma de agricultor lá em casa. Estamos plantando algumas coisas lá. Nós temos um sonho, eu e a Anice. Nosso coração, e se Deus assim quiser que ele se conclua, amém? Mas a gente tem lá umas plantinhas lá. E uma vez, a gente tinha uma outra casa e tinha lá um pé de primavera. Os irmãos conhecem primavera, né? Aquela árvore que muitas fazem a entrada de chácara. É muito lindo aquilo. E eu tinha aquele pé de primavera e ele não ia para frente de jeito nenhum, não dava uma flor. Ele já estava grosso o tronco, mas não adiantava. Aí o meu sogro foi lá em casa. Ele me chamava de Landinho. Aí ele falou assim: ô Landinho, tem que podar isso aí, rapaz. Faz mais podar? Ele falou: tá vendo esses pendão que tem no meio? Que cresciam uns galhos, irmãos, que ele não era um galho comum. Ele crescia reto assim. Tinha alguns. Aí ele falou: esses aí roubam toda a força da planta. Eu falei: Ele falou: Eu fui e cortei. Começou a dar flor. Então, muitas vezes o Senhor quer nos podar. E podar dói. Se imagina você agora, uma árvore, e chega um camarada lá com alguma coisa para cortar galhos seus. O que você vai sentir? Aflição, dor. Mas a Bíblia diz que é necessário. Paulo aqui, ele escreve assim, que é preciso, é necessário que nós tenhamos este momento rápido. Porque a poda, ela não dura a vida toda na árvore. Ela tem um momento certo para ser feita. A estação certa para ser feita. Os ramos certos a ser cortados. O camarada, ele não chega lá, o agricultor, ele vai descendo o facão em qualquer lugar. Não, ele sabe aonde ele tem que cortar. Meu sogro falou: tem que cortar aquele galho. O Senhor sabe o que você tirar da tua vida. Às vezes você está achando que esse galinho que você tem é um galho tão frondoso, tão bonito. Mas talvez ele está te atrapalhando. Está atrapalhando você a dar frutos, a crescer. Aí o Senhor precisa podar. E aí você vai ser afligido. Só que é por um momento, querido. Vai ter outros momentos de poda numa árvore? Vai. Mas a Bíblia diz que são breves, são momentâneos. Porque aquilo que nos aguarda é muito maior do que a dor que nós vamos sentir hoje.
Eu não sei por aquilo que você está passando, se é por uma enfermidade, se é por perda. Você sabe aquilo que você está passando. E você precisa ser podado. E como eu disse, a poda, ela não dura muito tempo. O agricultor vem e ele usa da ferramenta que é necessário naquele momento para podar a árvore. E logo após isso, no momento oportuno, vem o crescimento. Saiba que você está passando por aquilo que você está passando, pela aflição momentânea, porque Deus tem algo grande para realizar na tua vida, através da tua vida. Porque quando a árvore é podada, ela é tratada, ela é cuidada pelo agricultor, ela cresce mais. Ela pode servir de abrigo. Às vezes Deus quer levar a tua vida a ser abrigo para alguém, segurança para alguém, fruto para alguém. E às vezes nós, na nossa meninice espiritual, não queremos passar por sofrimento, não queremos passar por poda, não queremos ser ajustados de acordo com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Você quer ser uma árvore bonita, mas você não quer ser podado. Você quer dar fruto, mas você não quer ser podado. E a natureza, ela diz que precisa. E a palavra diz que precisa. Quantos querem dar frutos? Quantos querem servir de abrigo? Então é preciso, irmãos, se você quer ser parte do jardim do Senhor, você precisa se permitir ser podado, se permitir ser cuidado pelo jardineiro. E é interessante, irmãos, que com planta, a Anice conversa com as plantas. Nós temos algumas plantinhas lá em casa. E às vezes ela está lá conversando com a planta. E a gente olhando como está o crescimento da planta. E aqui esse texto diz assim que a gente não tem que se atentar por aquilo que é visível. Eu ganhei um pezinho de uva, irmãos, mas era só o tronco, não tinha nada nele. Só o tronco mesmo. Já faz uns 3 anos, talvez. Não? Por aí, uns 1 ano e meio, 2 anos. Irmãos, não tinha nada realmente nele. Só o rapaz que me deu, ele tem um pé de uva lá, e ele cortou e ele deixou na garrafa de água. E aí saiu algumas raizinhas lá, ele falou, você quer? Ele fez algumas mudas, eu falei, eu quero. Aí eu levei para casa, peguei um balde de plástico que era de tinta, coloquei lá a terra e coloquei o galinho de uva lá. E passou o tempo. E passou o tempo, e passou o tempo, e aquele galinho lá, seco. Falei, meu Deus. Aí um dia eu até falei para a Anice, eu vou arrancar esse negócio aí, vou jogar fora. Aí quando eu cheguei do trabalho um dia, a Anice falou, vai lá ver o pezinho de uva. Aí eu fui lá, tinha umas folhas, irmãos, assim. Eu ia até tirar foto dele como está hoje, para vocês verem. Falei, nossa, como é que... Ele tinha aparência de morto, mas tinha vida nele. Você pode estar com a aparência de morto, mas existe a seiva do Senhor dentro de você. E no momento certo vai sair as folhas e vai sair o fruto. E as pessoas vão ver que existe algo dentro de você diferente. Existem algumas plantas que eu estava pesquisando que ela tem um momento do ano que ela parece que ela morreu. A uva é a parreira.
Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver em algumas plantações de uva. Você olha, está tudo seco, 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 seco. Aí morreu tudo. Ipê. Ele só floresce quando ele não tem flor, não tem folha. Quando ele só tem os galhos, é que sai a flor nele. Parece que ele está morto, caiu todas as folhas. Aí de repente vem a florada. Aí tem pessoas que vão em alguns lugares para ver os ipês floridos. Macieira, a mesma coisa. Você olha, parece que ela está morta. Parece que não existe mais vida, não vai sair mais nada dali. Mas aí o Senhor vem com a sua mão poderosa e o milagre, e acontece o milagre, o fruto vem, as folhas vêm. Tem uma outra árvore que se chama plátano. Ele é originário do Canadá, até na bandeira do Canadá tem a folha dele. É outro que parece que está morto, mas não está. Então eu quero ser uma voz profética para você que está achando que está morto. Morto espiritualmente, talvez morto financeiramente. Talvez fale, ninguém gosta de mim. Ó céus, ó vida. Lembra desse desenho da hiena que só reclamava? Deus está falando assim, ó, para de reclamar e espera que no momento certo você vai ser exaltado. A seiva está aí dentro ainda. Eu não retirei a seiva. O meu espírito ainda está aí dentro. O Espírito do Senhor ainda mora em você. O Espírito Santo ainda faz morada em você. E no momento certo, você vai florescer e dar fruto para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero ser voz profética sobre a tua vida nesta noite. Quantos recebem a voz profética? Amém? Porque é a palavra. E a palavra é a maior profecia. Esta é a profecia. A palavra do Senhor. Amém? Muitos se dizem profetas, irmãos. Eu não estou julgando ninguém, não. Mas esta é a profecia. A palavra, quando você profetiza a palavra, essa é a verdadeira profecia sobre a tua vida. As promessas do Senhor estão aqui. Não é preciso um homem ou uma mulher de Deus subir aqui e falar, eis que te digo. Não, a palavra te diz. A palavra é a profecia sobre a tua vida. Pega esta palavra como profecia. Coma dela. Às vezes, como o profeta, ele comeu e parecia que tinha um gosto amargo. Às vezes parece ser amargo, mas ela é doce como o mel. Experimenta da palavra, leia a palavra, medite na palavra. Ela é a profecia para a tua vida. Amém? Eu quero contar uma historinha que quando eu estava pesquisando sobre esta palavra, sobre as aflições, sobre momentos de aflição, para que você tenha a glória eterna, o peso da glória eterna. E eu estava pesquisando e aí eu vi uma historinha que dizia o seguinte, que um homem, ele ganhou um cavalo. E aí os vizinhos, os parentes falam, nossa, que homem de sorte, ele ganhou um cavalo. E naquela época o cavalo ele simbolizava poder, status. Aí teve um momento que o cavalo fugiu, sumiu. Aí os vizinhos e os amigos falam, nossa, que azar que esse homem teve. Ganhou um cavalo e perdeu. Passou-se mais um momento, o cavalo retornou com alguns cavalos selvagens. Aí esses vizinhos, sempre tem, não tem? Os vizinhos, o amigo, parente, falam assim, nossa, que homem de sorte. Ele ganhou o cavalo e ganhou mais cavalos. E passou-se um tempo, o filho deste homem foi tentar domar um dos cavalos. E caiu e quebrou a perna. E aí os vizinhos, nossa, que homem de azar. O filho quebrou a perna. E passou-se mais um tempo. E estourou uma guerra.
E os jovens daquela região foram todos para a guerra, menos o filho do homem que quebrou a perna. E todos os jovens morreram, mas o filho dele viveu. Propósito. Nosso Deus é um Deus de propósito. Então, as aflições, as podas desta vida, existe um propósito para isso. Existe um propósito para que você esteja passando aquilo que você está passando. Aquele homem não sabia que quando ele ganhasse um cavalo, ele iria salvar a vida do filho. Está doendo a poda? Glorifica ao Senhor. Está doendo os cortes no galho? Glorifique ao Senhor. Porque existe um propósito. E o texto diz que nada pode se comparar com o peso da glória eterna que nós teremos. Amém? E não se esqueça que dentro de você existe a seiva. Não se esqueça que dentro de você mora o Espírito Santo de Deus. Você é morada do Altíssimo. Você é morada daquele que reina para todo o sempre. Você é morada daquele que tem todo o poder e toda a glória. Você tem dentro de você o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você tem dentro de você aquele que detém tudo e todos. Aquele que pela sua palavra tudo foi criado. E pela palavra dele nada pode subsistir, se não for pela sua palavra. Amém? Se coloque de pé. A árvore do Senhor. Eu gostaria que você se colocasse no jardim do Senhor nesta noite e se permitisse ser tocado pelo jardineiro nesta noite. Eu não sei, mas você talvez saiba o que precisa ser tirado da sua vida. Qual o galho que te atrapalha? Qual a folha que te atrapalha? Você tem alguma coisa que você sabe, olha, isso impede o meu crescimento. Isso impede que eu possa dar frutos. Isso impede que eu possa ser segurança para alguém. Isso impede que eu possa ser alimento para alguém. Você sabe. Aí você fala assim, eu não sei. Então peça para aquele que mora dentro de você te mostrar. E ele vai te mostrar aquilo que não agrada a ele, aquilo que está impedindo aquilo que você cresça, que você produza, que você tenha frutos, que você seja do formato que ele desejou que você viesse a ser. Feche os teus olhos nessa noite. Ainda como voz profética, nesta noite, Deus, eu quero te pedir que o Senhor possa tocar sobre cada vida que aqui está. Deus, a tua palavra diz que os teus olhos estão sobre todo lugar. E que não há coração que o Senhor não conheça. Então eu sei que o Senhor conhece cada coração que aqui está. Cada mente. Senhor, cada dificuldade. Cada galho, Senhor, que precisa ser tirado nesta noite. Como amoroso jardineiro que Tu és, Senhor, faz a Tua obra para a glória do Teu nome. Deus, eu quero profetizar que aqui estão macieiras, videiras, cedros,
todo tipo de árvore, Senhor, que darão, ó Deus amado, sombra, que darão guarida às aves, que darão frutos e que darão sementes, Pai. Sementes para frutificar, para produzir mais e mais e mais. Eu te peço que o Senhor possa abençoar cada vida, cada família representada, Deus. Nós lemos aqui no início, Pai, que a mulher daquele que teme ao Senhor é como a videira, e os seus filhos são como brotos, Senhor. Talvez, ó Deus amado, os brotos não estão aqui, mas são brotos e saíram da videira. E o Senhor tem parte com eles, ó Pai. Vai até onde eles estão, Senhor, longe deste lugar, longe dos seus caminhos, e toca, Pai. Retira os galhos, poda também, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Eu abençoo cada vida, Pai, e profetizo frutos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra no seu coração, amém?